todos funcionando. Muito bem-vindos, é uma grande satisfação recebê-los aqui. Nós estamos iniciando uma série para falar sobre arquitetura, para falar sobre urbanismo, sobre arte e sobre a vida das pessoas, sobre como tudo isso influencia a vida das pessoas. Meu nome é Carlos Gerdau Johan Peter, eu sou CEO da Domus Urbanismo e também sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Prado, bairro Cidade, no Rio Grande do Sul. Nós temos o Prado já há 16 anos, hoje é um empreendimento que já está ficando consolidado, e o Prado quer, então, trazer esse debate para a mesa. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter comigo o Alex. Alex Alá é um empreendedor nato. Ele é o fundador da cidade Matarazzo, mas, para além disso, o Alex é francês, como vocês vão notar. Ele fala um português muito bom, com o seu sotaque francês. E ele vem de uma história de empreendedorismo muito grande. Em 90, ele fundou a Consodata, a primeira empresa de dados digital especializada em comportamento de consumo e análise de dados de larga escala. Vendeu essa empresa e fez uma série de outros empreendimentos, sendo alguns ligados à moda, sempre esteve envolvido com a arte e fez ainda, no ramo imobiliário, o desenvolvimento de alguns negócios, sendo especialmente conhecido o Royal Monceau, um dos melhores hotéis, talvez o melhor hotel de Paris, um dos grandes hotéis de Paris, com certeza. E dentro dessa trajetória do Alex, ele tem me permito dizer, um caso de amor com o Brasil, que é para nós uma grande alegria e uma grata satisfação. Ele é o idealizador e a pessoa por trás da concepção de uma revolução em termos de projeto. É um projeto gigantesco, maravilhoso, que se chama Cidade Matarazzo. Ele resgata a história da cidade de São Paulo com o Hospital Matarazzo, e lá ele coloca todo um desenvolvimento imobiliário que ele vai contar e vai nos desenvolver, nos contar muito melhor, que são um hotel de alto padrão, Rosewood, maravilhoso, um prédio residencial com arquitetura do Jean Nouvel, que é uma referência mundial, um desenho, aliás, esse prédio, eu sou fã dele, e ele preserva a capela, aliás, a capela estava suspensa no ar, é linda essa história, também vou querer que o Alex comente para nós, e além de também preservar a maternidade do prédio, que é onde é o hotel Rosewood. E, além disso, um desenvolvimento com viés de business, né, com um prédio empresarial. Perdão se eu não ensaiei bem que chega para contar a história, Alex, mas, enfim, eu tive chance de estar lá algumas vezes. Ele cavou um buraco fantástico, fez tinha lá acho que uns 8 andares para baixo. É uma obra de engenharia, aliás, dos nossos amigos da RFM, uma qualidade de engenharia e conceito muito bacanas. Mas eu não vou me alongar aqui e vou passar logo a nossa discussão para o Alex nos contar um pouco da sua visão e da sua vida. Eu vou direcionar algumas perguntas e referências. Temos 1 hora aqui de conversa, menos de 1 hora agora. Entre eu e o Alex, isso não é tanto tempo assim, porque podemos contar de histórias. E então eu gostaria de falar ainda sobre esses pontos de desenvolvimento que a gente tem nessa coisa toda. Vou pedir para o Alex se apresentar, ele mesmo contar para vocês. Tem alguns aspectos de vida pessoal e da formação do Alex que eu acho especialmente interessantes e eu acho que ajudam a formar essa pessoa, essa personalidade que ele é. E vou pedir para ele contar um pouco mais da cidade Matarazzo. Depois a gente evolui um pouco mais para urbanismo e os demais pontos do nosso debate. Alex, por favor.
Muito obrigado, amigo, muito obrigado. E a cidade de Matarazzo é um grande sonho. Na realidade, é a ocasião por mim de realizar todos os meus sonhos no mesmo lugar, né? E o sonho mais importante é criar um lugar com uma alma que vai servir como uma grande universidade para 15 milhões de visitantes por ano, para mudar o orgulho deles sobre o Brasil. A grande ideia de Cidade Matarazzo é um caldeirão de ideia e de criatividade para celebrar a cultura brasileira. Então, cada lugar do Matarazzo é para celebrar uma parte de um dos artes brasileiros. Tem moda, tem design, tem teatro, tem dança, tem música, sem dúvida, tem todas as artes, arquitetura, mas também todas as outras diversidades no Brasil, diversidade religiosa, biodiversidade. Então, celebrar toda a riqueza da diversidade brasileira. A ideia é simples, a visão, na época, foi uma visão bem interessante, mas hoje, com o coronavírus, todo mundo entende muito bem. A minha visão foi que, para viajar, você não precisa de pegar um avião e fazer 12 mil quilômetros para andar para Miami. Você tem a possibilidade, no meio de uma cidade, de viajar. E lá no Matarazzo, vendemos 3 viagens. O primeiro viagem e a experiência. É uma experiência incrível, porque vai ter 560 variedades de borboleta, vai ter esses 10 grandes prédios antigos abandonados no meio de uma floresta, mas lá na Paulista, que é a avenida principal de São Paulo. Então, é uma confrontação entre um urbanismo louco de São Paulo e também essa floresta no meio dos prédios antigos. A confrontação também da alma, porque esses prédios, o grande trabalho muito complicado que temos é preservar a alma desses prédios, mas também lá vai ter sala de teatro, sala de concerto, exposições permanentes, um mercado bio para celebrar a biodiversidade da cidade, mas também o primeiro grande mercado de permacultura, onde nós convidamos muitos moradores da rua para criar a sua própria fazenda. Temos um programa agora para fazer isso, para ajudar eles a criar fazendas urbanas e a vender os produtos da permacultura deles para pessoas. Então, uma ocasião de encontrar diversidade social também. Então, a ideia de Matarazzo é celebrar todas essas diversidades, mergulhar e ajudar qualquer visitante a descobrir muitas coisas sobre a sua própria história, a história do país, a riqueza da cultura e também ser inspirado. E a ideia com isso é criar uma grande comunidade, usar um lugar para criar uma grande comunidade virtual, nossa comunidade virtual, que é a comunidade verde, a comunidade que defende um novo tipo de urbanização, um novo tipo de relação entre as pessoas, seja rico ou pobre, o negro, o branco, o católico, o judeu, o budista, ou de qualquer religião, mostrar que todas essas diferenças são uma riqueza enorme e são o primeiro viagem que nós vendemos. Segundo viagem que nós vendemos com a cidade de Matarazzo é o viagem do encontro dos outros, okay? Encontrar outras pessoas. É o primeiro viagem, o viagem mais importante. Se você pensa por que você viaja, a realidade é que você viaja para encontrar experiências, mas nas partes mais importantes dessa experiência é encontrar um outro povo chinês, Maasai, qualquer lugar onde você vai para encontrar um outro povo. Mas, na realidade, dentro de São Paulo, tem tão diversidade que você tem a oportunidade, sem viajar, sem pegar o avião, encontrar pessoas incríveis. Então, esse é o nosso segundo viagem.
E o terceiro viagem, o viagem mais importante para nós, é ajudar você a viajar dentro de você, a descobrir coisas incríveis, potencial que você tem, potencialidade, ideias, gerar criatividade dentro de você para mostrar que você também é um homem criativo, que você pode abrir os horizontes e descobrir uma força dentro uma força pessoal que é como um viagem, descobrir que você é uma outra pessoa que você acha que você está. Então, esses 3 viagens, nós vendemos esses 3 viagens com o Matarazzo, e o modelo econômico não é para vender metros quadrados de real estate, não? Mas nós vendemos metros cúbicos de vida. Isso é a minha expressão. Então, o que nós vendemos, em nosso modelo econômico, é vender esses metros cúbicos de vida. Okay? Então, tem aluguel, tem apartamento que nós vendemos, tem cliente lá para nossos hotéis, mas isso é a base do nosso modelo financeiro mais importante, que nós ajudamos uma comunidade gigante de milhões de pessoas a viver de uma maneira diferente. E o ponto da entrada dessa relação, o ponto de entrada dessa nova vida é um lugar físico, que é o Matarazzo, que é uma cidade gigante, onde você vai experienciar tudo isso, descobrir caminhos para uma vida nova, uma nova maneira de viver a cidade e ser inspirado. Então, é como uma grande universidade. Olha, isso é o projeto Matarazzo. Você quer que eu fale da minha experiência pessoal, não? Porque eu fiz... A razão do Matarazzo, para mim, é muito simples. Eu trabalhei muito jovens, fui um empreendedor muito jovens, na tecnologia. Eu crio a maior empresa mundial de database. Então, eu fui o primeiro no mundo com uma database de mais de 1 bilhão de pessoas, antes dos anos 2000, entende? A maior empresa desse setor. E quando eu fiz isso, eu descobri, antes de todo mundo, que o futuro não é a tecnologia, o futuro é o homem, é nossos, é nossa vida como humanos, e que a tecnologia vai mudar nossa vida. Eu sabia isso já há 20 anos atrás. Ela vai mudar nossa vida, mas o mais que o mundo vai se dematerializar, o mais que a vida vai virar eletrônica, como você conhece hoje com a rede social, o mais que o mundo vai precisar de experiências físicas. E o mais que o mundo vai precisar não de mais marcas, não de mais marketing, mas vai precisar mais da criatividade, do arte, do trabalho das pessoas físicas. E então eu decidi construir, depois de 15 anos de trabalho na tecnologia, algumas experiências para entender como funciona o mundo físico. Eu trabalhei com artesãos, eu criei a maior banca para financiar projetos de artesãos, eu criei hotéis para entender como funciona um lugar físico, como interagir dentro de uma vida, criar uma vida física diferente. Os hotéis de luxo são para isso, para organizar esse viagem pessoal. Eu criei o marco de luxo, como Balmain, para entender como trabalhar com artesão para criar um novo luxo. E todo esse caminho foi um grande sucesso para mim. Eu descobri que a minha função é criar esse lugar incrível para mostrar um caminho para o mundo inteiro. Eu seleciono São Paulo por causa da sua diversidade. São Paulo, para mim, é a capital mundial da diversidade. E lá, no meio de São Paulo, na Paulista, tive esse terreno incrível, gigante, de 40 mil metros quadrados, abandonado. Foi o Hospital Matarazzo, um lugar onde 500 mil pessoas da cidade nasceu. Lá foi um lugar abandonado. Imagina a oportunidade para criar essa cidade modelo para inspirar o mundo inteiro. Foi 14 anos atrás. Investimos até agora 1,8 bilhões de reais nesse projeto. Temos um outro 500 milhões a botar lá, mas
é quase pronto. A primeira fase do projeto vai abrir lá no próximo. Então, para nós é um momento incrível, um momento muito interessante para o mundo, mas também para o Brasil. E esse momento muito difícil do coronavírus, acho que tem muitas lições para o mundo inteiro. E todas essas lições o Mataró já antecipou. Então, é muito interessante para nós, nesse momento, de abrir o projeto urbano mais verde do mundo. Isso tem uma significação, acho, muito importante hoje, muito mais importante hoje que tive 4 meses atrás, dessa pandemia do coronavírus. Voilà. Voilà. Maravilhoso, Alex. Eu não sei se eu falo bem português, se você entende. Eu estou aqui em Europa desde 3 semanas, eu não falo uma palavra de português para 3 semanas, então o dia é um pouco complicado para mim, mas você entende tudo. O meu português está muito ruim, não? Tá bom? Alex. Sim. Primeiro, seu português é ótimo, você tem um leve acento francês e eu acho que ele vai muito bem. Eu adoro conversar contigo. Eu não conheço o Alex de tanto tempo. O Alex, a minha filha Catarina me apresentou a ele e ela já me dizia: você tem que conhecer o Alex, você vai gostar muito dele. Querer dizer que eu sou parecido é um absoluto exagero, mas uma certa loucura que o Alex tem, eu tenho numa pequena dose. A nossa construção no Prado e o que a gente pensa fazer e a maneira de olhar as coisas guarda várias coisas que o Alex aqui mencionou, aliás, espetaculares. Eu adorei e concordo, metros cúbicos de vida, é fantástico. E realmente, às vezes, o Brasil sabe fazer isso, pode fazer isso, mas às vezes é muito bom um estrangeiro ajudar a chacoalhar, da gente lembrar quem a gente é. E o Alex faz isso muito bem, muito bem. Eu entendo, eu considero que o Alex tem um caso de amor com o Brasil desde muito tempo. Nós temos muitos amigos em comum, mas eu só o conheço há pouco mais de um ano. E eu não tenho nenhuma relação de negócios, mas eu sou um grande divulgador da cidade de Matarazzo, não só da cidade de Matarazzo, mas mais do que tudo, desse espírito que vocês viram que o Alex traz para a gente. E eu acho essa energia e essa crença na cultura brasileira uma coisa linda que o Alex tem para nos trazer. Guardadas as proporções, nós ali no nosso mundo regional, numa visão gaúcha, temos uma pontinha disso, quero dizer, na nossa identidade cultural e do que nós estamos procurando desenvolver no Prado e nas casas conceito do Prado. Deixa eu passar a palavra de novo para o Alex, que tem muito mais para contar para nós. Como, Alex, a entrada da cidade de Matarazzo transforma o urbanismo, a urbe, a cidade de São Paulo e a forma de viver da cidade e do paulistano. Ainda mais, vamos lá, e quem é de São Paulo entende talvez melhor essa colocação, do lado de lá da Paulista. O dito lado de cá são os jardins, é um lugar já mais desenvolvido, mais consolidado urbanisticamente e tem bastante qualidade. O Alex consegue trazer para nós a Paulista, que é um grande polo econômico e cultural da cidade, para dentro de um projeto, como vocês já puderam ouvir, maravilhoso na sua diversidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais da URB para nós e a sua maneira de viver em relação ao todo e à cidade de Matarazzo. Então, o Matarazzo é um projeto que quer mostrar um novo caminho, ok? O caminho é muito simples. Se você quer mudar de um mundo
que acho que é um mundo que vai desaparecer, que é um mundo onde você vende metros quadrados. Para entrar dentro do mundo do futuro, onde você vende metros cúbicos de vida, a construtora, o idealizador do projeto, tem uma responsabilidade urbanística, uma responsabilidade social, tem muitas responsabilidades, ele atrai muitas responsabilidades. Então, a maneira de organizar o projeto, por causa disso, é muito diferente. Né? Porque é muito fácil comprar um terreno vazio, fazer uma torre de 25 lajes, vender os apartamentos. Se você quer negociar com a cidade uma fachada ativa, você tem loja lá no terreno e você aluga as lojas. Isso é muito simples, entende? Esses são modelos tradicionais. Se você quer vender uma experiência, se você quer atrair uma comunidade, usar um lugar para criar como uma religião, você tem uma responsabilidade. Você tem a primeira responsabilidade, uma responsabilidade de educação, mas mais importante, uma responsabilidade de mostrar um caminho. Então, primeira coisa é responsabilidade ambiental, ok? A responsabilidade ambiental de um projeto não é unicamente ter um bom ratio ISO, como chama, um reconhecimento de ser um projeto verde. Isso, desculpe, mas isso é o tipo do iceberg, é a parte visível, mas que não vale nada. O primeiro passo ambiental de um projeto significa que você gera emprego local, que tudo que você faz no projeto é feito localmente, 50 até 100 quilômetros do projeto. Tudo que está fora de 100 quilômetros do projeto cria poluição, derruba empregos locais, derruba uma transmissão de saber. Então, se você quer fazer um projeto, se você tem essa responsabilidade ambiental, você precisa fazer o que nós fizemos. Eu trouxe 15 dos melhores engenheiros e artesãos do mundo para ensinar para 4.000 brasileiros como fazer um projeto de alto padrão. Eu mudei a cadeia de valor da construção do país com 70 empresas gigantes como o Saint-Gobain, empresas gigantes como o Votorantim, até pequenas empresas, artesãos. O tamanho da empresa não conta. O que é importante é que você transmite um saber, que você ajuda essa empresa a fazer um trabalho melhor e que, por causa de vocês, eles vão fazer tudo localmente. No Matarazzo, nosso desafio foi que 99% do projeto feito por brasileiro no Brasil. Esse é o primeiro passo. Então, essa é uma responsabilidade. Não é só um discurso de marketing, é uma realidade, entende? Depois, então, quando você entende que você tem esse caminho de valor para criar valor, para transmitir o saber, lá já você tem uma boa energia. Depois, como vai funcionar o projeto? Se o projeto funciona e que para funcionar, ele gera problemas de trânsito gigantes, que ele não cuida das pessoas que vão trabalhar lá, etc., cria muitos problemas. Então, nós temos uma consciência social muito forte. O projeto vai gerar mais de 2.000 empregos para morador da rua, entende? Mas isso, eu não faço isso porque eu sou um ângelo, eu tenho uma visão idealista, eu estou um louco que quer salvar o mundo e tudo. Não. A realidade é que as minhas clientes, a minha comunidade que vai comprar do Matarazzo, que vai gostar do Matarazzo, eles gostam dessas experiências. Eles acham que se eles vão comprar tomate ou alguns legumes de morador da rua, que hoje são fazendeiros, e por causa dele que esse ciclo positivo faz parte do prazer de comprar, faz parte da experiência. Então, a razão por que eles vão ser fiéis ao Matarazzo é por causa desse ciclo positivo. E assim o futuro. Você tem crianças, todo mundo que tem crianças, os novos crianças, eles não querem mais de comprar carros
com muito dinheiro. Eles não querem mais de comprar helicóptero, grandes casas da praia. Eles não querem comprar nada. A única coisa que eles querem é experiências. Eles não querem mais comprar produtos. Eles querem comprar minutos de vida. O que você consegue ver lá no Instagram, se você analisa, são imagens de minutos de vidas. O valor das minutas de vidas crescem para 1000%. Onde está, mas já retornamos para continuar, Alex. Eu só queria fazer um comentário no meio. Muito do que eu penso e acredito, do que a gente pensou para o Prado, do que a gente pensa nas casas conceito do Prado e do que nós estamos desenvolvendo nos nossos projetos, eu não conseguiria dizer com a qualidade e com a eloquência que o meu amigo Alex lá diz. Mas eu concordo integralmente com ele, adorei a expressão que eu não conhecia dele, dos metros cúbicos. O outro desafio é justamente da sustentabilidade, trabalho com a comunidade local e essa relação de sustentabilidade. Ok. Nós falamos da responsabilidade de um lugar, que é uma coisa muito importante, que faz parte dessa nova geração de desenvolvimento. Então, se você imagina o futuro da construção precisa de antecipar desde os princípios de construção até a vida depois, o que vai acontecer depois que você vai abrir. Tudo isso precisa de ser muito, muito responsável. Perfeito. Alex, vou continuar com mais uma pergunta, ou mais 2, 3 temas que são da minha preocupação, são da nossa preocupação, né, Alex? Para além do urbanismo, nós temos uma preocupação com a vida das pessoas, né? E uma demanda que nós todos, como empresários, sabemos que é um desafio nosso, que a sociedade tem que resolver, e não ficar achando que o governo vai resolver para nós, que é a transformação social, que é trazer as pessoas que estão numa condição abaixo do razoável, de uma condição digna de vida, para patamares de oportunidade, de educação e de trabalho, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e mais equânime, né? Eu sei que você também se preocupa, nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso também, se você puder. Você fala da responsabilidade social. A realidade é que hoje no Brasil eu entendi muito bem porque, okay? Não é uma crítica, é uma análise. No Brasil você tem uma burocracia muito, muito pesante, okay? Que cria problemas gigantes para os construtores. Então, a energia das construtoras é focada sobre uma coisa única, que é a alvará de construção. E toda a energia, o tempo, o investimento é para suportar o peso enorme dessa burocracia. E por causa disso, os construtores não têm o tempo de investir sobre as coisas mais importantes. Que são as coisas mais importantes? Arquiteto de super grande talento, pagar para esses arquitetos, ok? Para atrair arquitetos que são visionários do ponto urbanista. Investir sobre o que eu vou fazer lá dentro desses metros quadrados para criar metros cúbicos de vida. Tudo isso é um processo de trabalho de engenharia, de tecnologia, de criatividade, muito caro, que não funciona bem com a complexidade. Então, para nós,
Então, para nós, por exemplo, foi um grande desafio. Alô, você me ouve? Sim, Tem ouvimos um bem problema agora. com... Pode Sim. continuar. Então, para nós foi um grande desafio de conseguir resolver a equação burocrática de alvará com DEFAT, de preservação, e, no mesmo tempo, investir muito dinheiro para pensar como criar uma cidade do futuro. E isso é um grande desafio. E isso você precisa, o Brasil precisa mudar, porque se ele não muda, ele gera essas cidades muito difíceis. Hoje não tem espaço para uma confrontação. A cidade precisa de trabalhar juntos com os investidores, com as construtoras, para pensar uma cidade de uma outra maneira. A responsabilidade da cidade não é mais só o trabalho do prefeito, é o construtor que precisa criar pequenas cidades, cada vez... E, como eu comentei com vocês, ele expressa de uma maneira maravilhosa essa energia e essa crença, né? Eu cutuquei ele mais para falar de transformação social, mas infelizmente, mas ele tocou num ponto que os empresários todos concordam. A gente trabalha demais e perde tempo demais com coisas, burocracia e coisas que não deveriam atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. Energia essa que deveria ser voltada para os próprios negócios e para um desenvolvimento social. E eu, como o Alex colocou, também concordo plenamente que a transformação da cidade e a própria transformação social é um trabalho conjunto do poder público, mas é eminentemente uma responsabilidade da sociedade. Não é alguém em Brasília ou alguém no poder público que vai resolver a vida. Quem tem que resolver a vida é a comunidade, somos nós, são os empresários, são os representantes da sociedade civil. E o Alex, eu acho que representa bem e fala como um empresário em cima de um negócio que talvez seja o maior negócio imobiliário do Brasil. Eu diria, certamente, um troço de enorme relevância. O pessoal também... Eu vou gastar uns minutos aqui, enquanto o pessoal conecta com o Alex, comentando ainda sobre a questão dessa influência do urbanismo e da arquitetura sobre a vida das pessoas. Nós temos que cada vez mais demandar visões de longo prazo. Urbanismo é enxergar o futuro. Urbanismo tem que enxergar 10, 20, 30 anos para frente. São Paulo é um exemplo de urbanismo caótico. Essa cidade cresceu nos anos 50 e 60, ela crescia 6, 7% ao ano durante mais de 20 anos. Não havia capacidade de pensar, infelizmente não houve capacidade de pensar estruturalmente uma cidade que tinha menos de 1 milhão de habitantes para uma cidade que na grande São Paulo tem 20 e tantos milhões de habitantes. De novo, São Paulo é um conjunto de cidades. E aí cada cidade em si, tem um mix de cidades dentro de si mesmo. Nós temos que pensar como conjunto da sociedade cada vez mais esta realidade. Nós temos que poder cada vez mais trabalhar com a sociedade, com o poder público, com as decisões de que cidade a gente quer, de que urbe, de que maneira nós queremos viver e conviver. Claro que a complexidade de uma cidade como São Paulo é gigantesca, é uma das, 5 ou 10 cidades do mundo em tamanho e população. E então, esse já foi mais alto no ranking, e hoje temos várias cidades chinesas maiores ou com números dessa ordem de grandeza. Mas essas megacidades que tem no mundo, elas precisam cada vez mais saber integrar as várias cidades que elas têm dentro de si mesmo. E o aspecto social é um dos grandes desafios. Como é que a gente pega essa parte da população que está
abaixo da linha da pobreza, que está numa condição inaceitável de vida, numa condição, muitas vezes subhumana, e traz essa população para viver uma cidade com condições pelo menos razoáveis, né? Se elas não serão perfeitas no primeiro momento, elas têm que ser pelo menos decentes. Claro que isso é um conjunto de solução da sociedade, desculpe se eu me alongo nesse tema, mas ele é muito caro para mim. E uma parte disso é infraestrutura, é poder público, é a sociedade, mas o grande gargalo dessa história toda, e eu acho que todos nós conhecemos isso em maior ou menor grau, é a educação, né? E precisamos, então, continuar investindo cada vez mais em educação. Hoje a educação, em termos de volume, ela é bastante bem disseminada. Existe uma capacidade de cobertura e atingimento para a sociedade brasileira, eu diria que bastante boa. Nunca é perfeita, mas ela cobre um volume de pessoas muito grande. A qualidade da educação de base no nosso país ainda é um grave limitador para nós sermos o país que nós podemos ser. Eu uso no Prado a referência do sul da América do Sul. E nós temos, então, a ideia de, com essa referência, que é o próprio sul da América do Sul, né? Aquele nosso entorno, o Pampa, o Gaúcho e tudo isso, uma ideia de sermos o melhor de nós mesmos, o melhor que podemos ser. Então, nós gostaríamos e eu uso uma frase de um personagem do Almodóvar, que diz, quanto mais eu caminho em direção ao meu sonho, mais parecido eu fico comigo mesmo. Nós, como sociedade brasileira, e a cidade é uma parte desse conjunto de construção, temos que sonhar com um país melhor, com a erradicação da pobreza, com a oportunidade de educação e oportunidade de trabalho para todos no país. Dentro da concepção urbanística, a urbe, a cidade, a arquitetura, ela é um dos elementos fundamentais nesse processo. E aí eu creio que falo em nome de muitos empresários, nós queremos ajudar cada vez mais. Nós queremos fazer parte da recuperação, do resgate, da melhoria da vida da sociedade. Você já nos trouxe várias referências e várias ideias. É inspirador te escutar. Eu gostaria que você comentasse mais brevemente a arte, você já falou disso, mas a arte permeando essa questão toda da arquitetura e urbanismo, e gostaria que você fechasse com uma visão de futuro para o Brasil, por favor. Os artistas são os profetas do mundo futuro. Eles têm a visão de onde vai o mundo. Então, sempre é melhor uma obra de arte que um livro, ok? E o grande problema do arte é ficar no museu. O museu atrai um público super educado, ok? E ainda, a arte tem que ser acessível, ela tem que estar no contato com o povo. O povo tem que viver a arte no seu dia a dia. E ela tem que ser cada vez mais a arte nas ruas e acessível à totalidade da população. Eu comentei em cima de o que eu achei que você ia dizer para nós, Alex, por favor. Sim, desculpe. Então, o arte é uma parte muito importante. Se você quer gerar experiências para as pessoas, eu falo sempre dos surpresas. Eu vou fazer, nesse meio tempo, algumas considerações sobre o que é a questão do urbanismo e um pouco sobre a nossa visão de Brasil. Então, eu já dizia antes, o urbanismo, ele busca uma solução que precisa ser de longo prazo.
O urbanismo não resolve coisas para 1 ou 2 anos, ele executa coisas em 1, 2, 5 anos. Mas a visão urbanística e a maneira de viver das pessoas precisa ser pensada no todo da sociedade. E, de novo, os empresários, eu sei que gostariam de poder contribuir, e eles são parte dessa discussão e dessa equação, uma visão de médio e longo prazo. Médio e longo prazo em relação à sociedade são 5, 10, 20 anos. No Brasil, infelizmente, nós não temos uma tradição de planejamento, nós não temos uma dedicação a construir um futuro planejado com uma visão mais longa. Em alguns momentos, aqui e ali, houveram iniciativas, mas no conjunto, nós temos uma dificuldade de usar e trabalhar o planejamento e a coragem de olhar no longo prazo. Existe uma escola de arquitetura e de visão urbanística, o chamado novo urbanismo, que nós usamos muito através dos arquitetos no Prado, no projeto que nós temos no sul do Brasil, que é, né, ao lado de Porto Alegre, que é a ideia de que as cidades têm que ser voltadas para as pessoas. Eu digo que muitas vezes o novo urbanismo é, na verdade, resgatar valores do velho urbanismo, da antiga visão de povos, vilas, cidades, onde as pessoas caminham, interagem, vivem do lado do seu trabalho, vivem em comunidades locais. A crise que nós estamos vivendo, que chacoalhou o mundo, né? E, pelo visto, dura, no mínimo, mais um pouco, e traz a oportunidade de mudar e, no mínimo, questionar muitas das coisas da sociedade. Uma das minhas perguntas para o Alex, que não poderá, talvez, ser respondida, é o que implicam as mudanças de forma de viver, forma de trabalhar, com essa aceleração, né, da transformação eletrônica que nós estamos agora vivendo, forçados pela questão de antes. Você começou a nos falar da arte e da importância da arte, era uma das perguntas, e a outra é a sua visão de Brasil, de futuro, e da sua, eu sei da sua crença no nosso país, em que pese os inúmeros desafios que tem. Por favor, toda sua. Acho que o Brasil é como um gênio, mas está criança, ok? Está um adolescente. Ele tem todas as características do gênio. Se você pensa uma segunda a todos os grandes desafios do mundo, o Brasil tem a semente para a solução de todos os grandes desafios do mundo. O mundo precisa de ser mais verde. O Brasil é o país mais verde do mundo. O mundo precisa de diversidade social, diversidade racial. O Brasil é o país com a maior miscigenação racial do mundo. O mundo precisa de entender como algumas raças precisam de viver junto. O Brasil sabe. O mundo precisa de entender como organizar a diversidade de religião. O problema número 3 hoje do mundo é o problema de religião entre muçulmanos, católicos e tudo. No Brasil, você não tem isso. Todo mundo tem ao menos 2 religiões. Não tem, todo mundo tem ao menos 2, até 3. Eu tenho amigos judeus, eles de manhã são judeus, e à noite são de candomblé, mas no dia eles falam com Nossa Senhora das Outras de nós. Então, essa mistura é uma riqueza incrível. Então, o Brasil tem todos esses sementes, são lá, perto, lá na mão. A única coisa que o Brasil precisa de um orgulho gigante, não? Um autoestima enorme.
E com esse autoestima vai nascer um país incrível. O Matarazzo está aqui para mostrar esse caminho, mas não é um sonho, é uma realidade, okay? Uma realidade. Acho que nós entramos veramente dentro de um momento muito importante para o Brasil. Eu sei que a pandemia, as confrontações políticas, e os problemas econômicos, tudo isso parece que são montanhas insurmontáveis, mas a realidade no Brasil esqueci de tudo isso. O Brasil tem uma capacidade de liderar o mundo sobre ideias muito simples, como viver junto, ok? E isso é como viver com a natureza, como viver com o mundo. No Brasil tem todas as respostas que o mundo precisa. E essa é a minha visão. Acho um pouco louco, como você, mas sem loucura, não tem visão, não tem futuro. Mas eu vi hoje que tudo isso está acontecendo. Tem um grande processo de maturação agora que está acontecendo dentro desse país. E o mundo está pronto para ouvir um novo caminho, para ver um novo caminho. O mundo precisa de novos caminhos. Essa é a grande oportunidade. Surpreender. O Brasil pode surpreender o mundo. Maravilhoso, Alex. Eu concordo plenamente com você. Nós temos uma sociedade diversa, né, multirracial, que está precisando se aprimorar, continuar aprendendo a viver consigo mesmo, precisa continuar crescendo na sua autoestima, né? A gente tem um país maravilhoso, com tudo por fazer, um povo maravilhoso, e esse mix de raças que nós temos, ele é sensacional. Eu adoro ver no Brasil árabes e judeus, para falar de duas raças que eu convivo, conheço e tenho amigos de todos os lados, são não só amigos, às vezes casam entre si e são sócios em negócios. Talvez exista em outros lugares, aqui existe, né? E eu acho que isso vale para todas as raças, diga. Mas isso não existe tão... Eu falo sempre que, por exemplo, São Paulo é o único lugar onde você tem um hospital sírio-libanês, já essa coisa é uma loucura, ok? Mas os melhores patrocinadores são os judeus, entende? Isso, imagine de transplantar isso lá em Israel e em Líbano, não funciona. Então, você, como brasileiros, conseguir essa mistura, conseguir essa miscigenação, essa diversidade religiosa, racial e tudo, isso é o futuro, isso é a grande valor do Brasil. Eu não sou um idealista, eu sabe que tem problemas, tem muitos desafios em frente, mas você já conseguiu o caminho mais difícil. E agora, em Europa, eles não conseguiram. E nos Estados Unidos também, eles não conseguiram. Então, você tem esse valor, esse é o valor do futuro. O futuro não é de comprar mais carros, mais apartamentos, mas o futuro é saber como viver juntos. Vai ter uma nova maneira de compartilhar as riquezas. Mas a riqueza mais importante é a riqueza humana, o que nós temos a compartilhar com os outros. A nossa joia, a alegria do Brasil, essa joia, essa felicidade brasileira é uma coisa, é uma lição para cada dia, para todo mundo. Eu estou aqui em França, eles têm tudo, mas eles estão tristes, ok? Um brasileiro que tem nada, ele está sempre feliz. Essa é uma lição para o mundo, desculpe. Uma lição dos pobres para o mundo inteiro. Voilà. Voilà. Fantástico. Meu querido Alex, eu não vou estender muito mais. Nós passamos a nossa hora, perdemos um pouco de tempo, a tecnologia nos deu uma certa batida, mas superamos até as dificuldades tecnológicas. Vamos para frente. Eu concordo muito, eu fico muito contente de poder
te trazer numa primeira conversa sobre esse nosso objetivo de trazer debate sobre a sociedade. E como eu disse antes, me permito repetir, o Alex, como um brasileiro que veio de fora, você me permite dizer assim, porque o Alex é muito brasileiro. Ele muitas vezes é mais brasileiro do que muitos outros que eu conheço. Ele tem essa paixão pelo Brasil, ele tem... E, de novo, ele não é bobo, né? Ele não é... Ele tem um romantismo, graças a Deus, mas ele é um cara de business, é um cara pragmático, ele conhece a realidade. Mas ele carrega essa paixão. E, de novo, para mim é uma honra contar com a gentileza do Alex para falar do nosso primeiro panorama sobre urbanismo, arquitetura, arte. E, na verdade, o objetivo disso tudo é discutir a vida e o meio de vida das pessoas. O Alex fala muito melhor que eu, com um belo acento francês, né? Charmant. E eu gostaria só, então, mais uma vez, agradecer a gentileza do Alex estar aqui conosco. Eu queria agradecer quem está aqui nos assistindo, vi alguns comentários elogiosos, só poderia ser assim, com o Alex nos trazendo toda essa chacoalhada e energia que ele nos traz. Eu, guardadas as proporções, né, peço até desculpas, mas no Prado, na Domus Urbanismo, na nossa visão de negócios, a gente carrega um pouco dessa chama, desse drive, dessas crenças, e nós estamos numa sociedade muito diversa, com muitas coisas ainda a aprimorar, mas nós temos muitas ferramentas para isso. O mundo nunca foi tão rico, o mundo nunca teve tanta tecnologia. É hora da gente resolver os problemas de base, ainda tem muita coisa vindo, em termos de energia, em termos de tecnologia, sistemas de comunicação, ciência, física, processos industriais, química. A revolução está ainda começando. Há cerca de 100 e tantos anos atrás, um cara que era registrador de ideias industriais, né, um INPI da vida, e disse, não, agora, isso há 100 e tantos anos atrás, agora já foi tudo inventado, não tem mais nada para ser descoberto no mundo. De lá para cá, mudou um bocado. E acho que ainda estamos no começo, né? A capacidade humana é gigantesca, e nós temos muitos casos maravilhosos no Brasil, de ciência, de cultura, de literatura, de artes, de povo, de vida, e nós temos que saber... Tem que ser realista com os problemas, não adianta querer negá-los e fazer de conta que eles não existem, mas nós temos que saber que é possível vencer situações difíceis. O mundo está enfrentando uma crise muito grave. Eu sou um eterno otimista, né? Com todas as vantagens e desvantagens que isso implica. E eu acho que nós temos um futuro brilhante pela frente, e temos que conseguir resgatar o melhor da nossa sociedade. Alex, prazer tê-lo aqui. Você é muito gentil, como sempre. Suas palavras finais para encerrarmos aqui a nossa conversa. Muito obrigado, amigo. E desculpe para esses problemas técnicos. A realidade são problemas técnicos da França, não do Brasil. Então... Mas, eu acho que ela não quis falar. Não, aconteceu o que aconteceu. Mas foi um prazer falar sobre isso com vocês. Eu estou sempre pronto para fazer um outro, se você quer, bem organizado, com uma melhor tecnologia. Com tecnologias mais seguras, se possível. Sim, e fica o convite para você e para todos que estão nos assistindo, venha nos visitar no Prado. Venha conhecer o nosso botequim. Já te convidei, te convido de novo ao vivo, assim como a todos que estão nos assistindo. Venham conhecer o Prado e nossas ideias do Prado Bairro Cidade e dos conceitos de novo urbanismo, onde, de novo, o Alex é uma vanguarda em termos de transformação urbana. Obrigado. Obrigado. Tchau. Boa noite.
Tchau, amigo. Abraço, Alex. Obrigado, pessoal. Um prazer tê-los aqui conosco. Encerramos aqui.